A empregada que virou patroa. Gente, eu preciso contar essa história porque ainda parece um sonho, ou melhor, um pesadelo que virou o melhor final possível. Meu nome é Fernanda. Há 10 anos, eu tinha 22 anos e trabalhava como empregada doméstica na mansão da Clarice Almeida. Ela era viúva, tinha 45 anos e morava sozinha naquela casa enorme depois que o marido, um empresário muito rico e bem mais velho que ela, tinha morrido há alguns anos. A Clarice era metida, daquelas mulheres que se acham superiores a todo mundo. Tratava o empregado como se fosse menos que nada. Eu era responsável, dedicada, fazia tudo direitinho, mas para ela nunca era suficiente. Quando comecei a trabalhar lá, eu já namorava. O Rafael era motoboy, trabalhava numa empresa de entregas. A gente namorava há 2 anos. Ele era o amor da minha vida. Ou pelo menos eu achava que era. O Rafael às vezes me buscava no fim do expediente. Esperava na porta da mansão. Foi num desses dias que a Clarice ouviu. Ela estava chegando do salão de beleza quando o Rafael parou a moto na frente da casa. No dia seguinte, ela me chamou na cozinha. Perguntou quem era aquele rapaz. Respondi que era meu namorado. Ela sorriu de um jeito estranho e disse que ele era bonito, muito bonito. Não dei importância. Mas as coisas começaram a mudar. A Clarice começou a me pedir para ficar até mais tarde, sempre quando sabia que o Rafael ia me buscar. Ela inventava desculpas para ir até o portão conversar com ele enquanto ele esperava. Oferecia água, café, perguntava sobre o trabalho dele. Começou a usar roupas mais decotadas, mais justas quando sabia que ele ia aparecer. Eu achava que era só a simpatia. Que tola eu fui. 3 meses depois, o Rafael começou a ficar distante. Dizia que estava cansado, que tinha muito trabalho. Marcávamos encontros e ele desmarcava. Quando estávamos juntos, estava sempre no celular. Até que uma noite, ele simplesmente me ligou e terminou. Disse que não dava mais, que a gente era muito diferente, que ele queria outra coisa da vida. Fiquei arrasada. Chorei durante semanas. 2 semanas depois do término, cheguei na mansão e vi a moto do Rafael estacionada na garagem. Aquilo era estranho. Por que ele estaria ali? Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia. Ouvi risadas vindo da área da piscina. Fui até lá. E, gente, o que eu vi me destruiu. Era o Rafael, sem camisa, dentro da piscina, com a Clarice. Ela de biquíni, grudada nele, rindo. Eles se beijaram na minha frente. Quando me viram, o Rafael ficou branco. A Clarice saiu da piscina devagar, pegou uma toalha e veio até mim. Aquele sorriso maldoso, venenoso no rosto. Ela disse que eu podia ir embora, que não precisava mais dos meus serviços, que ela tinha arrumado alguém melhor para tudo, para o trabalho e para o Rafael. O Rafael tentou falar comigo. Eu não quis ouvir. Saí daquela casa humilhada, traída, sem emprego, sem namorado, sem nada. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, quando eu estava desesperada procurando emprego, a Clarice me ligou. Disse que tinha sido precipitada demais, que eu era boa funcionária, que o Rafael tinha sido um erro e que ela tinha terminado com ele. Ofereceu meu emprego de volta com um salário melhor. Aceitei porque estava desesperada, precisava pagar aluguel. Foi então que o filho dela voltou de viagem. O Eduardo tinha 24 anos, morava em outra cidade, estava terminando a faculdade de administração. Veio passar uns meses na casa da mãe para fazer um estágio na empresa da família. Ele era bonito, educado, me tratava com respeito, coisa rara naquela casa. Conversávamos quando ele chegava do estágio. Ele me ouvia falar sobre meus sonhos, dizia que eu era inteligente, que merecia mais da vida. Com o tempo a gente se aproximou, começamos a nos encontrar escondido. Ele dizia que me amava, que não ligava para a diferença social, que queria me apresentar para a mãe como namorada dele. Eu acreditei, ainda acreditei. Que idiota eu fui. Fiquei grávida. Quando contei para o Eduardo, ele ficou desesperado. Disse que precisava de tempo para contar para a mãe. Que ia dar tudo certo. Confiei nele. 2 semanas depois do término, cheguei na mansão e vi a mãe do Eduardo na sala.
O Eduardo estava lá, de cabeça baixa, e tinha outra mulher, a Mariana, filha de um empresário amigo da família. A Clarice me olhou com aquele mesmo sorriso maldoso e disse que sabia de tudo, que o Eduardo tinha contado da gravidez. Então ela colocou um envelope na mesa. Dentro tinha dinheiro, 20 mil reais. Ela disse que era para eu sumir, fazer o que precisasse fazer com aquela gravidez, mas que nunca mais chegasse perto do filho dela. Então ela se inclinou para frente e disse: "Você realmente não aprende, não é? Primeiro você achou que o Rafael ia te querer quando podia ter uma mulher de verdade. Agora acha que meu filho vai largar tudo por uma empregada grávida? Você não serve nem para limpar o chão que a gente pisa. Aceita isso de uma vez." Descobri naquele momento que ela tinha feito tudo de propósito. Tinha seduzido o Rafael só para me humilhar, para me mostrar o meu lugar. E quando eu me aproximei do Eduardo, ela aproveitou para me destruir de novo. Olhei para o Eduardo esperando que ele falasse alguma coisa. Ele não olhou na minha cara. Foi a Mariana quem completou. Disse que o Eduardo tinha assumido o namoro com ela, que iam se casar depois que ele assumisse a empresa, que eu era só mais uma aventura sem importância. Saí daquela mansão destruída, mas dessa vez algo diferente aconteceu dentro de mim. Não era só dor, era raiva, uma raiva fria, calculada. Decidi que ia ter meu filho e que um dia aquela mulher ia se arrepender de cada humilhação que me causou. Os anos seguintes foram os piores da minha vida. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Tive meu filho, o Miguel, sozinha num hospital público. Passamos fome algumas vezes. Moramos num quartinho de pensão. Mas eu estudei. À noite, depois de colocar o Miguel para dormir, eu estudava. Terminei o ensino médio, fiz cursinho, passei numa universidade pública para administração, a mesma que o Eduardo tinha feito. Trabalhava de dia, estudava à noite, criava meu filho nos intervalos. Foram 6 anos infernais, mas eu me formei, com honras. Consegui um estágio numa empresa de consultoria. Trabalhei igual louca, fui promovida de novo. Em 4 anos eu era gerente sênior. Então aconteceu o impossível. A empresa onde eu trabalhava foi contratada para fazer uma consultoria e possível adquisição de uma empresa familiar em crise financeira. Quando vi o nome da empresa no documento, meu coração quase parou. Almeida Importações, a empresa que tinha sido do falecido marido da Clarice. Descobri que a empresa estava falindo. O Eduardo tinha assumido a gestão há 3 anos, tinha feito péssimas decisões, contraído dívidas enormes, a empresa estava à beira da falência, e eu era a gerente responsável pelo caso. Fui à primeira reunião, entrei na sala de conferências. O Eduardo estava lá, mais velho, com cara de cansado. A Clarice também, ainda metida, mas com aquele ar de quem está desesperada. Ela era presidente do conselho, controlava as ações que o marido tinha deixado para ela. Quando me viram, ficaram em choque. A Clarice ficou branca, o Eduardo deixou cair a caneta. Cumprimentei todos profissionalmente, me apresentei como gerente sênior da consultoria. Sentei na cabeceira da mesa. A reunião foi deliciosa. Apresentei os números, mostrei cada erro de gestão, cada decisão burra que o Eduardo tinha tomado, cada contrato mal feito. No final, expliquei que minha empresa estava interessada em adquirir a Almeida Importações, mas o valor oferecido era baixo, muito baixo, praticamente simbólico. A Clarice tentou argumentar, disse que a empresa valia mais, que era patrimônio deixado pelo marido, que não podiam aceitar aquilo. Eu sorri. Disse que era a única oferta que iam receber. As dívidas venciam em 2 meses. Se não aceitassem, iriam à falência completa. A Clarice perderia tudo que o falecido marido tinha deixado. A mansão já estava hipotecada para cobrir dívidas pessoais dela. O Eduardo pediu para conversarmos em particular. Aceitei. Ficamos sozinhos na sala. Ele começou a gaguejar. Disse que não sabia que eu tinha me tornado isso, que estava impressionado, que sentia muito pelo passado. Então ele falou do Miguel, perguntou como ele estava, disse que sempre quis conhecer o filho. Aquilo me deixou com tanta raiva que eu tremi. Respondi que ele teve 10 anos para conhecer o filho.
Ele começou a chorar, disse que a mãe não deixou, que ele era jovem, com medo. Peguei minha pasta e levantei. Disse que tínhamos até sexta-feira para a resposta. 2 dias depois, recebi uma ligação. Era a Clarice. Perguntou se podíamos conversar pessoalmente. Aceitei. Nos encontramos num café. Ela estava diferente, menor, sem aquela arrogância toda, sem as joias caras, sem a roupa de grife. Ela começou a pedir desculpas, disse que fez aquilo para proteger o filho. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, me inclinei para frente e disse: "Você se lembra do Rafael? Você roubou ele de mim só para me humilhar, só para me mostrar que eu não valia nada. Não era amor, era maldade pura. E depois fez a mesma coisa com seu próprio filho. Usou ele para me destruir de novo." Ela baixou a cabeça. Continuei: "Você ficou rica porque casou com um homem velho e esperou ele morrer. Eu fiquei bem-sucedida porque trabalhei, estudei, lutei. E agora você vai perder tudo o que ele deixou para você. Não por mim, por causa da incompetência do seu filho mimado." Ela estava chorando agora. Mostrei uma foto do Miguel no meu celular, lindo, de uniforme escolar. Ela pediu para conhecer o neto. Respondi que era tarde, muito tarde. Na sexta-feira, apresentei minha proposta final. Minha empresa compraria 70% da empresa. Os 30% restantes ficariam com a família, mas sem poder de decisão. O Eduardo continuaria na empresa como gerente júnior, subordinado a mim. Eles aceitaram. Hoje, 2 anos depois, eu sou a CEO da Almeida Importações. Reestruturei tudo. A empresa está lucrativa novamente. O Eduardo trabalha para mim. Todos os dias ele tem que me chamar de senhora ou chefe. A Clarice perdeu a mansão. Teve que vender para pagar as dívidas pessoais. Hoje mora num apartamento alugado de 2 quartos. Vive da pequena renda que ainda recebe dos 30% de ações que sobraram. E sabe o que é engraçado? Encontrei o Rafael alguns meses atrás. Ele ainda trabalhava como motoboy. A Clarice tinha se cansado dele em 3 meses e jogou ele como lixo. Ele tentou voltar para mim na época. Bloqueei. Quando me viu agora, de carro importado, roupa cara, bem-sucedida, ele ficou em choque. Tentou conversar. Fingi que não reconheci e segui em frente. Quanto ao Miguel, ele estuda numa das melhores escolas particulares. Tem tudo que eu nunca tive. É um menino brilhante, feliz. O Eduardo pediu para conhecer o Miguel. Eu deixei, mas o Miguel sabe a história toda. As visitas são frias, formais. Comprei uma casa linda, não uma mansão, mas uma casa confortável, aconchegante. Tenho uma funcionária que me ajuda. Trato ela com respeito, pago bem, dou todos os direitos. Às vezes passo de carro em frente à antiga mansão da Clarice. Hoje pertence a outra família. Penso naquela menina de 22 anos que limpava aquele chão, que foi humilhada naquela piscina, que saiu grávida daquela sala. E eu sorrio. A lição que fica é esta: cuidado com quem você humilha no caminho. A Clarice tinha tudo, uma mansão, dinheiro, poder, mas usou tudo isso para destruir pessoas por pura diversão, para se sentir superior. E no final perdeu tudo, porque poder sem caráter é temporário. Dinheiro herdado sem trabalho se acaba, e pessoas que você pisoteia podem voltar mais fortes do que você jamais imaginou. Ela achava que estava me colocando no meu lugar, estava me transformando na minha melhor versão. Cada humilhação virou motivação. E hoje quem mora em apartamento alugado é ela. Quem trabalha subordinado é o filho dela. A melhor vingança não é fazer mal, é reconstruir sua vida com tanto sucesso que eles percam o sono lembrando de cada vez que te subestimaram.